Bom dia, e hoje nós vamos continuar o livro dos Atos dos Apóstolos, do capítulo 8 ao capítulo 14. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vem, Espírito Santo, vem sobre nós para que possamos escutar as Tuas palavras e sejamos transformadas em nome de Jesus. Amém. Capítulo 8. E Saulo havia aprovado a morte de Estevão. Perseguição e dispersão da comunidade. Naquele dia rompeu uma grande perseguição contra a comunidade de Jerusalém. Todos se dispersaram pelas regiões da Judéia e da Samaria, com exceção dos apóstolos. Entretanto, alguns homens piedosos trataram de enterrar Estevão e fizeram grande pranto a seu respeito. Saulo, porém, devastava a igreja. Entrando pelas casas, arrancava delas homens e mulheres e os entregava à prisão. Os que haviam dispersado iam por toda a terra anunciando a palavra de Deus. Assim, Filipe desceu à cidade de Samaria, pregando-lhe Cristo. A multidão estava atenta ao que Filipe lhe dizia, escutando unanimemente e presenciando os prodígios que fazia, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam, levantando grandes brados. Igualmente foram curados muitos paralíticos e coxos. Por esse motivo, naquela cidade reinava grande alegria. Simão Mago. Ora, havia ali um homem por nome Simão, que exercia magia na cidade, maravilhando o povo de Samaria e fazia-se passar por um grande personagem. Todos lhe davam ouvido, do menor até o maior, comentando: este homem é o poder de Deus, chamado Grande. Eles o atendiam porque por muito tempo os havia deslumbrado com suas artes mágicas. Mas depois que acreditaram em Filipe, que lhes anunciava o reino de Deus e o nome de Jesus Cristo, homens e mulheres pediam batismo. Simão também acreditou e foi batizado. Ele não abandonava Filipe, admirando, estupefato, os grandes milagres e prodígios que eram feitos. Os apóstolos que se achavam em Jerusalém, tendo ouvido que a Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João. Estes, assim que chegaram, fizeram oração pelos novos fiéis, a fim de receberem o Espírito Santo, visto que não havia descido ainda sobre nenhum deles, mas tinham sido somente batizados em nome do Senhor Jesus. Então, os dois apóstolos impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Quando Simão viu que se dava o Espírito Santo por meio da imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: dá-me também este poder para que todo aquele que impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro respondeu: maldito seja o teu dinheiro, e tu também se julgas poder comprar o dom de Deus com dinheiro. Não terás dinheiro nem parte alguma nesse ministério, já que o teu coração não é puro diante de Deus. Arrepende-te dessa tua maldade e roga a Deus para que, sendo possível, te seja perdoado esse pensamento do teu coração. Pois estou a ver-te no fel da amargura e nos laços da iniquidade. Retorquiu Simão: rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que haveis dito venha cair sobre mim. Os apóstolos, depois de terem dado testemunho e anunciado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e pregavam a boa nova em muitos lugares dos samaritanos. Conversão do ministro da rainha da Etiópia. O anjo do Senhor dirigiu-se a Filipe e disse: levante e vai para o sul, em direção do caminho que desce de Jerusalém a Gada, a deserta. Filipe levantou-se e partiu. Ora, um etíope eunuco, ministro da rainha Candace da Etiópia e superintendente de todos os seus tesouros, tinha ido a Jerusalém para adorar. Voltava sentado em seu carro, lendo o profeta Isaías. O Espírito disse a Filipe: aproxima-te para bem perto deste carro. Filipe aproximou-se e ouviu que o eunuco lia o profeta Isaías e perguntou-lhe: porventura entendes o que estás lendo? Respondeu-lhe: como é que posso, se não há alguém que me explique? E rogou a Filipe que subisse e se sentasse junto dele. A passagem da Escritura que ia lendo era esta: como ovelha foi levada ao matadouro, e como cordeiro mudo diante do que a tosquia, ele não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi consumado o seu julgamento. Quem poderá contar a sua descendência? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco disse a Filipe: rogo-te que me digas de quem disse isso o profeta, de si mesmo ou de outrem? Começou então Filipe a falar e, principiando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhe Jesus. Continuando o caminho, encontraram água,
Disse então o eunuco: Eis aí a água. Quem impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: Se crês de todo o coração, pode sê-lo. Eu creio, disse ele, que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Mal saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe dos olhares do eunuco, que cheio de alegria continuou o seu caminho. Filipe, entretanto, foi transportado a Azoto, passando além, pregava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Capítulo 9. Vocação de Paulo. Enquanto isso, Saulo só respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Apresentou-se ao príncipe dos sacerdotes e pediu-lhes cartas para as sinagogas de Damasco, com o fim de levar presos a Jerusalém todos os homens e mulheres que achasse seguindo essa doutrina. Durante a viagem, estando já perto de Damasco, subitamente o cercou uma luz resplandecente vinda do céu. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo disse: Quem és, Senhor? Respondeu ele: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro te é recalcitrar contra o aguilhão. Então, trêmulo e atônito, disse ele: Senhor, que queres que eu faça? Respondeu-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, aí te será dito o que deves fazer. Os homens que o acompanhavam enchiam-se de espanto, porque ouviam perfeitamente a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão, abrindo, porém, os olhos, não via nada. Tomaram-no pela mão e o introduziram em Damasco, onde esteve 3 dias sem ver, sem comer, nem beber. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor, numa visão, lhe disse: Ananias. Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe ordenou: Levanta-te e vai à rua direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando. Este via numa visão um homem chamado Ananias entrar e impor-lhe as mãos para recobrar a vista. Ananias respondeu: Senhor, muitos já me falaram deste homem, quantos males fez aos teus fiéis em Jerusalém. E aqui ele tem poder dos príncipes dos sacerdotes para prender a todos aqueles que invocam teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este homem é para mim um instrumento escolhido, que levará o meu nome diante das nações, dos reis e dos filhos de Israel. Eu lhe mostrarei tudo o que terá de padecer pelo meu nome. Ananias foi. Entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: Saulo, meu irmão, o Senhor, esse Jesus que te apareceu no caminho, enviou-me para que recobres a vista e fiques cheio do Espírito Santo. No mesmo instante, caíram dos olhos de Saulo umas como que escamas, e recuperou a vista. Levantou-se e foi batizado. Depois tomou alimento e sentiu-se fortalecido. Demorou-se por alguns dias com os discípulos que se achavam em Damasco. Imediatamente começou a proclamar pelas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos os seus ouvintes pasmavam e diziam: Este não é aquele que perseguia em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? Não veio cá só para levá-los presos aos sumos sacerdotes? Saulo, porém, sentia crescer o seu poder e confundia os judeus de Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos alguns dias, os judeus deliberaram em conselho matá-lo. Essas intenções chegaram ao ouvido de conhecimento de Saulo. Guardavam eles as portas do dia e de noite para matá-lo. Mas os discípulos, tomando de noite, fizeram-no descer pela muralha dentro de um cesto. Apostolado de Paulo em Jerusalém. Chegando a Jerusalém, tentava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não querendo crer que tivesse tornado discípulo. Então, Barnabé, levando consigo, apresentou aos apóstolos e contou-lhes como Saulo ouviu o Senhor no caminho, e que lhe havia falado, e como em Damasco pregara com desassombro o nome de Jesus. Daí por diante, permaneceu com eles, saindo e entrando em Jerusalém, e pregando destemidamente o nome do Senhor. Falava também e discutia com os helenistas, mas estes procuravam matá-lo. Os irmãos, informados disso, acompanharam-no até Cesareia e dali o fizeram partir para Tarso. Milagres pelas mãos de Pedro. A igreja gozava então de paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Estabelecia-se ela caminhando com temor do Senhor, e a assistência do Espírito Santo fazia crescer em número. Pedro, que caminhava por toda parte, da cidade em cidade, desceu também aos fiéis que habitavam em Lida.
Ali achou um homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia paralítico no leito. Disseram-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura, levanta-te e faze tua cama. E levantou-se imediatamente. Viram todos os que habitavam em Lida e em Sarona e converteram-se ao Senhor. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, em grego Dorcas. Essa era rica em boas obras e esmolas que dava. Aconteceu que adoecera naqueles dias e veio a falecer. Depois de a terem lavado, levaram-no para o quarto de cima. Ora, como Lida fica perto de Jope, os discípulos, ouvindo dizer que Pedro aí se encontrava, enviaram-lhe 2 homens, rogando-lhe: Não te demores em vir ter conosco. Pedro, levantando-se imediatamente, e foi com eles. Logo que chegou, conduziram-no ao quarto de cima, cercaram todas as viúvas, chorando e mostrando-lhe as túnicas e os vestidos que Dorcas lhes fazia quando viva. Então, tendo feito todos saírem, pôs-se de joelhos e orou. Voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Ele a fez levantar-se, estendendo-lhe a mão. Chamando os irmãos e as viúvas, entregou-la viva. Esse fato espalhou-se por toda a Jope e muitos creram no Senhor. Pedro permaneceu ainda muitos dias em Jope, em casa de um curtidor chamado Simão. Capítulo 10. Pedro e o centurião Cornélio. Havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte, que se chamava Itálica. Era religioso, ele e todos os da sua casa eram tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava constantemente. Este homem viu claramente numa visão, pela hora 9ª do dia, aproximar-se dele um anjo de Deus e o chamar: Cornélio. Cornélio fixou nele os olhos e, possuído de temor, perguntou: Que há, Senhor? O anjo replicou: As tuas orações e as tuas esmolas subiram à presença de Deus como uma oferta de lembrança. Agora, envia homens a Jope e faze vir aqui um certo Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele se acha hospedado em casa de Simão, um curtidor, cuja casa fica junto ao mar. Quando se retirou, o anjo que lhe falara chamou 2 dos seus criados e um soldado temente ao Senhor, daqueles que estavam às suas ordens. Contou-lhes tudo e enviou-os a Jope. No dia seguinte, enquanto estava em viagem e se aproximavam da cidade pelo meio-dia, Pedro subiu ao terraço da casa para fazer oração. Então, como sentisse fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam, caiu em êxtase. Viu o céu aberto e descer uma coisa parecida com uma grande toalha que baixava do céu à terra, segura pelas 4 pontas. Nela havia de todos os quadrúpedes, dos répteis da terra e das aves do céu. Uma voz lhe falou: Levanta-te, Pedro, mata e come. Disse Pedro: De modo algum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma profana e impura. Essa voz lhe falou pela 2ª vez: O que Deus purificou, não chames tu de impuro. Isso se repetiu 3 vezes e logo a toalha foi recolhida ao céu. Desconcertado, Pedro refletia consigo mesmo sobre o que significava a visão que tivera, quando os homens enviados por Cornélio se apresentaram à porta perguntando pela casa de Simão. Eles chamaram e indagavam se ali havia hospedado Simão com o sobrenome Pedro. Enquanto Pedro refletia na visão, disse o Espírito: Eis aí 3 homens que te procuram. Levanta-te, desce e vai com eles sem hesitar, porque sou eu quem os enviou. Pedro desceu ao encontro dos homens e disse-lhes: Aqui me tendes, sou eu a quem buscais. Qual é o motivo por que viestes aqui? Responderam: O centurião Cornélio, homem justo e temente a Deus, o qual goza de excelente reputação entre todos os judeus, recebeu de um santo anjo o aviso de te mandar chamar a sua casa e de ouvir as suas palavras. Então, Pedro os mandou entrar e hospedou-os. No dia seguinte, levantou-se e partiu com eles, e alguns dos seus irmãos de Jope o acompanharam. No outro, chegaram a Cesareia. Cornélio os estava esperando. Tendo convidado seus parentes e amigos mais íntimos, quando Pedro estava para entrar, Cornélio saiu a recebê-lo e prostrou-se aos seus pés para adorá-lo. Pedro, porém, o ergueu, dizendo: Levanta-te, também eu sou um homem. E, falando com ele, entrou e achou ali muitas pessoas que tinham reunido e disse: Vós sabeis que é proibido a um judeu aproximar-se de um estrangeiro ou ir à sua casa. Todavia, Deus me mostrou que nenhum homem deve ser considerado profano ou impuro. Por isso,
Vim sem hesitar, logo que fui chamado. Pergunto, pois, por que motivo me chamastes? Disse Cornélio: faz hoje 4 dias que estava eu a orar em minha casa, à hora 9, quando se pôs diante de mim um homem com vestes resplandecentes, que disse: Cornélio, a tua oração foi atendida, e Deus se lembrou de tuas esmolas. Envia alguém a Jope e manda vir Simão, que tem por sobrenome Pedro. Está hospedado perto do mar, em casa do curtidor Simão. Por isso mandei chamar-te logo, e felicito-te por teres vindo. Agora, pois, eis-nos todos reunidos na presença de Deus para ouvir tudo o que Deus te ordenou de nos dizer. Pentecostes dos estrangeiros. Então, Pedro tomou a palavra e disse: em verdade, reconheço que Deus não faz distinção de pessoas, mas em toda nação lhe é agradável aquele que o temer e fizer o que é justo. Deus enviou a sua palavra aos filhos de Israel, anunciando-lhes a boa nova da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós sabeis como tudo isso aconteceu na Judéia, depois de ter começado na Galiléia, após o batismo que João pregou. Vós sabeis como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com o poder, como ele andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do demônio, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Eles o mataram, suspendendo-o em um madeiro. Mas Deus o ressuscitou ao 3º dia e permitiu que aparecesse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus havia predestinado, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressuscitou. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que é ele quem foi constituído por Deus juiz dos vivos e dos mortos. Dele todos os profetas dão testemunho, anunciando que todos os que nele creem recebem o perdão dos pecados por meio de seu nome. E estando Pedro ainda a falar, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a santa palavra. Os fiéis da circuncisão que tinham vindo com Pedro profundamente se admiraram, vendo que o dom do Espírito Santo era derramado também sobre os pagãos, pois eles os ouviam falar em outras línguas e glorificar a Deus. Então Pedro tomou a palavra: porventura pode-se negar a água do batismo a esses que receberam o Espírito Santo como nós? E mandou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Rogaram-lhe então que ficasse com eles por alguns dias. Capítulo 11. Pedro em Jerusalém justifica seu proceder. Os apóstolos e os irmãos da Judéia ouviram dizer que também os pagãos haviam recebido a palavra de Deus. E quando Pedro subiu a Jerusalém, os fiéis que eram da circuncisão repreenderam-no. Por que entrastes em casas incircuncisos e comestes com eles? Mas Pedro fez uma exposição de tudo o que lhe acontecera, dizendo: eu estava orando na cidade de Jope e, arrebatado em espírito, tive uma visão. Uma coisa à maneira de uma grande toalha presa pelas 4 pontas descia do céu até perto de mim. Olhei atentamente e distingui claramente quadrúpedes terrestres, feras, répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Eu, porém, disse: de nenhum modo, Senhor, pois nunca entrou em minha boca coisa profana ou impura. Outra vez falou a voz do céu: o que Deus purificou, não chames tu de impuro. Isso aconteceu 3 vezes e tudo tornou a ser levado ao céu. Nisso chegaram 3 homens à casa onde eu estava, enviados a mim de Cesareia. O Espírito me disse que fosse com eles sem hesitar. Foram comigo também os 6 irmãos aqui presentes e entramos na casa de Cornélio. Este nos referiu então como em casa tinha visto um anjo diante de si, que lhe dissera: envia alguém a Jope e chama Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele te dirá as palavras pelas quais serás salvo tu e toda a tua casa. Apenas comecei a falar quando desceu o Espírito Santo sobre eles, como no princípio descera também sobre nós. Lembrei-me então das palavras do Senhor, quando disse: João batizou em água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo. Pois, se Deus lhes deu a mesma graça que a nós, que cremos no Senhor Jesus Cristo, com que direito me oporia eu a Deus? Depois de terem ouvido essas palavras, eles se calaram e deram glória a Deus, dizendo: portanto, também os pagãos concedeu Deus o arrependimento que conduz à vida. Fundação da Igreja de Antioquia. Entretanto, aqueles que foram dispersados pela perseguição que houve no tempo de Estevão chegaram até Fenícia, Chipre e Antioquia, pregando a palavra só aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene,
Entrando em Antioquia, dirigiram-se também aos gregos, anunciando o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e grande foi o número dos que receberam a fé e se converteram ao Senhor. A notícia dessas coisas chegou aos ouvidos da igreja de Jerusalém. Enviaram então Barnabé até Antioquia. Ao chegar lá, alegrou-se vendo a graça de Deus e a todos exortava a perseverar no Senhor com firmeza de coração, pois era um homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. Assim, uma grande multidão uniu-se ao Senhor. Em seguida, partiu Barnabé para Tarso, à procura de Saulo, achou e levou-o para Antioquia. Durante o ano inteiro, eles tomaram parte das reuniões da comunidade e instruíram grande multidão, de maneira que em Antioquia é que os discípulos pela primeira vez foram chamados pelo nome de cristãos. Por aqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém e Antioquia. Um deles, chamado Ágabo, levantou-se e deu a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em toda a terra. Esta, com efeito, veio no reinado de Cláudio. Os discípulos resolveram, cada um conforme as suas posses, enviar socorro aos irmãos da Judéia. Assim o fizeram e o enviaram aos anciões por intermédio de Barnabé e Saulo. Capítulo 12. Morte de Tiago, prisão e libertação de Pedro. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes mandou prender alguns membros da igreja para os maltratar. Assim foi que matou a espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, mandou prender Pedro. Eram então os dias dos pães sem fermento. Mandou prendê-lo e lançá-lo no cárcere, entregando a guarda de 4 grupos, de 4 soldados cada um, com a intenção de apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro estava assim encerrado na prisão, mas a igreja orava sem cessar por ele a Deus. Na noite anterior que Herodes ia apresentá-lo, dormia Pedro entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias. Os guardas à porta vigiavam o cárcere. De repente, apresentou-se um anjo do Senhor e uma luz brilhou no recinto. Tocando do lado de Pedro, o anjo despertou-o. Levanta-te depressa, disse ele. Caíram-lhe as cadeias das mãos. O anjo ordenou, cinge-te e calça as tuas sandálias. Ele assim o fez. O anjo acrescentou, cobre-te com a tua capa e segue-me. Pedro saiu e seguiu, sem saber se era real o que se fazia por meio do anjo. Julgava estar sonhando. Passaram o primeiro e o segundo postos da guarda, chegaram ao portão de ferro que dá para a cidade, o qual se lhes abriu por si mesmo. Saíram e tomaram juntos uma rua. Em seguida, de súbito, o anjo desapareceu. Então Pedro tornou a si e disse, agora vejo que o Senhor mandou verdadeiramente o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que esperava o povo dos judeus. Refletiu um momento e dirigiu-se para a casa de Maria, mãe de João, que tem por sobrenome Marcos, onde muitos se tinham reunido e faziam oração. Quando bateu à porta da entrada, uma criada chamada Rode adiantou-se para escutar. Mal reconheceu a voz de Pedro, de tanta alegria não abriu a porta, mas correndo para dentro, foi anunciar que era Pedro que estava à porta. Disseram-lhe, estás louca, mas ela persistia em afirmar que era verdade. Diziam eles, então é o seu anjo. Pedro continuava a bater, afinal abriram a porta, viram-no e ficaram atônitos. Ele, acenando-lhes com a mão que se calassem, contou como o Senhor o havia livrado da prisão e disse, comunicai-o a Tiago e aos irmãos. Em seguida saiu dali e retirou-se para outro lugar. Logo que amanheceu, houve um sobressalto pouco comum entre os soldados sobre o que acontecera a Pedro. Herodes procurou-o e, não o achando, instaurou um processo contra os guardas e mandou supliciá-los. Em seguida, desceu da Judéia para Cesareia, onde permaneceu. Morte de Herodes. Estava Herodes em conflitos com os habitantes de Tiro e de Sidônia. Estes, porém, de comum acordo, se apresentaram a ele e, com o favor de Blasto, que era camareiro do rei, pediram a paz, porque a sua região era abastecida por ele. No dia marcado, Herodes, vestido em traje real, sentou-se no tribunal e lhes dirigiu uma alocução. O povo aplaudia, é a voz de um Deus e não de um homem. No mesmo instante, o anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado honra a Deus, e o ruído de vermes expirou. Entretanto, a palavra de Deus crescia e se espalhava sempre mais. Tendo Barnabé e Saulo concluído a sua missão, voltaram de Jerusalém a Antioquia, levando consigo João, que tem por sobrenome Marcos. Difusão da Igreja de Cristo no estrangeiro. Capítulo 13. Primeira viagem de Paulo e de Barnabé. Havia então na igreja de Antioquia profetas e doutores, entre eles
Barnabé, Simão apelidado Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, companheiro de infância do tetrarca Herodes, e Saulo. Enquanto celebravam o culto do Senhor, depois de terem jejuado, disse-lhes o Espírito Santo: Separai-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho destinado. Então, jejuando e orando, puseram-lhes as mãos e os despediram. Enviados assim pelo Espírito Santo, foram a Seleucia e dali navegaram para a ilha de Chipre. Chegados a Salamina, pregavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus, tinham com eles João para auxiliá-los. Percorreram toda a ilha até Pafos e acharam um judeu chamado Bar-Jesus, mago e falso profeta, que vivia na companhia do procônsul Sérgio Paulo, homem sensato. Esse chamou Barnabé e Saulo e exprimiu-lhes o desejo de ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, o mago, pois assim é interpretado o seu nome, se lhes opunha, procurando desviar da fé o procônsul. Então, Saulo, chamado também Paulo, cheio do Espírito Santo, cravou nele os olhos e disse-lhe: Filho do demônio, cheio de todo engano e toda astúcia, inimigo de toda justiça, não cessas de perverter os caminhos retos do Senhor. Eis que agora está sobre ti a mão do Senhor e ficarás cego. Não verás o sol até nova ordem. Caíram logo sobre ele a escuridão e as trevas, e andando à roda, buscavam que lhe desse a mão. À vista desse prodígio, o procônsul abraçou a fé, admirando vivamente a doutrina do Senhor. Paulo em Antioquia da Psídia. Paulo e seus companheiros navegaram de Pafos e chegaram a Perge, na Panfilha, de onde João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Mas eles, deixando Perge, foram para Antioquia da Psídia. Ali entraram em dia de sábado na sinagoga e sentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, mandaram-lhe dizer os chefes da sinagoga: Irmãos, se tendes alguma palavra de exortação ao povo, falai-a. Paulo levantou-se, fez um sinal com a mão e falou: Homens de Israel, e vós que temeias a Deus, ouvi. O Deus do povo de Israel escolheu nossos pais e exaltou este povo no tempo em que habitava na terra do Egito, de onde os tirou com o poder de seu braço. Por espaço de 40 anos alimentou-os no deserto, destruiu 7 nações na terra de Canaã e distribuiu-lhes por sorte aquela terra durante quase 450 anos. Em seguida, lhes deu juízes até o profeta Samuel. Pediram então o rei, e Deus lhe deu, por 40 anos, Saul, filho de Cis, da tribo de Benjamim. Depois Deus os rejeitou e mandou-lhes Davi como rei, de quem deu esse testemunho: Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará todas as minhas vontades. De sua descendência, conforme a promessa, Deus fez sair para Israel o Salvador Jesus. João tinha pregado desde antes da sua vinda o batismo do arrependimento a todo o povo de Israel. Terminando a sua carreira, dizia: Eu não sou aquele que vós pensais, mas após mim virá aquele de quem não sou digno de desatar o calçado. Irmãos, filhos de Abraão, e os que entre vós temem a Deus, a nós é que foi dirigida a mensagem de salvação. Com efeito, os habitantes de Jerusalém e os seus magistrados não conheceram Jesus, e sentenciando-se, cumpriram os oráculos dos profetas que cada sábado são lidos. Embora não achassem nele culpa alguma de morte, pediram a Pilatos que lhes tirasse a vida. Depois de realizarem todas as coisas que dele estavam escritas, tirando-o do madeiro, puseram-no no sepulcro. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Durante muitos dias apareceu àqueles que com ele subiram da Galiléia a Jerusalém, os quais até agora são testemunhas dele junto ao povo. Nós os anunciamos a promessa feita a nossos pais. Deus a tem cumprido diante de nós, seus filhos, suscitando Jesus, como também está escrito no Salmo 2: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Quem Deus o ressuscitou dentre os mortos para nunca mais tornar na corrupção, ele o declarou dessa maneira: Eu vos darei as coisas sagradas prometidas a Davi. E diz também noutra passagem: Não permitirás que teu santo experimente a corrupção. Ora, Davi, depois de ter servido em vida aos desígnios de Deus, morreu. Foi reunido a seus pais e experimentou a corrupção. Mas aquele a quem Deus ressuscitou não experimentou a corrupção. Sabei, pois, irmãos, que por ele se vos anuncia a remissão dos pecados. Todo aquele que crê é justificado por ele de tudo aquilo que não pode ser pela lei de Moisés. Cuidai, pois, que não venha sobre vós o que foi predito pelos profetas. Vede, ó desprezadores, pasmai e morrei de espanto, pois eu vou realizar uma obra em vossos dias, obra em que não crereis,
se alguém vô-la contasse. Ao saírem, rogaram que lhes repetisse essas palavras no sábado seguinte. Depois que a assembleia terminou, muitos judeus e prosélitos devotos seguiram Paulo e Barnabé, os quais com muitas palavras os exortavam a perseverar na graça de Deus. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e puseram-se a protestar com injúrias contra o que Paulo falava. Então, Paulo e Barnabé disseram-lhe resolutamente: era a vós que em primeiro lugar se devia anunciar a palavra de Deus. Mas porque a rejeitais e vos julgueis indignos da vida eterna, eis que nos voltemos para os pagãos, porque o Senhor assim nos mandou. Eu te estabeleci para ser luz das nações e levares a salvação até os confins da terra. Essas palavras encheram de alegria os pagãos que glorificavam a palavra do Senhor. Todos os que estavam predispostos para a vida eterna fizeram um ato de fé. Divulgava-se assim a palavra do Senhor por toda a região, mas os judeus instigaram certas mulheres religiosas da aristocracia e os principais da cidade, que excitaram a perseguição contra Paulo e Barnabé e os expulsaram do seu território. Estes sacudiram contra eles o pó dos seus pés e foram a Icônio. Os discípulos, por sua vez, estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. E o capítulo 14, o último de hoje, Paulo e Barnabé em Icônio. Em Icônio, Paulo e Barnabé, segundo o seu costume, entraram na sinagoga dos judeus e ali pregaram, de tal modo que uma grande multidão de judeus e de gregos se converteu à fé. Mas os judeus que tinham permanecido incrédulos excitaram os ânimos dos pagãos contra os irmãos. Não obstante, eles se demoraram ali por muito tempo, falando com desassombro e confiança no Senhor, que dava testemunha à palavra da sua graça pelos milagres e prodígios que ele operava por mãos dos apóstolos. A população da cidade achava-se dividida. Uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. Mas como se tivesse levantado um montim dos gentios e dos judeus, com seus chefes, para os ultrajar e apedrejar, ao saberem disso, fugiram para as cidades de Licaônia, Listra e Derbe, e suas circunvizinhanças. Ali pregaram o evangelho. Em Listra vivia um homem aleijado das pernas, coxo de nascença, que nunca tinha andado. Sentado, ele ouvia Paulo pregar. Este, fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levanta-te direito sobre os teus pés. Ele deu um salto e pôs-se a andar. Vendo a multidão que o Paulo fizera, levantou a voz, gritando em língua licaônica: deuses em figura de homens baixaram a nós. Chamava a Barnabé Zeus e a Paulo Hermes, porque eram este quem dirigia a palavra. Um sacerdote de Zeus, Propólios, trouxe para as portas touros ornados de grinaldas, querendo, de acordo com todo o povo, sacrificá-los. Mas os apóstolos Barnabé e Paulo, ao perceberem isso, rasgaram as suas vestes e saltaram no meio da multidão. Homens, clamavam eles, por que fazeis isso? Também nós somos homens da mesma condição que vós, e pregamos justamente para que vos convertais às coisas vãs ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles há. Ele permitiu nos tempos passados que todas as nações seguissem os seus caminhos, contudo, nunca deixou de dar testemunho de si mesmo, por seus benefícios, dando-vos do céu as chuvas e os tempos férteis, concedendo abundante alimento e enchendo os vossos corações de alegria. Apesar dessas palavras, não foi sem dificuldade que contiveram a multidão de sacrificar a eles. Sobrevieram, porém, alguns judeus de Antioquia e de Icônio que persuadiram a multidão. Apedrejaram Paulo e, dando-o por morto, arrastaram-no para fora da cidade. Os discípulos o rodearam, ele se levantou e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. Fim da primeira missão. Depois de ter pregado o evangelho à cidade de Derbe, onde ganharam muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia da Psídia. Confirmavam as almas dos discípulos e exortavam-nos a perseverar na fé, dizendo que é necessário entrarmos no reino de Deus por meio de muitas tribulações. Em cada igreja instituíram anciãos e, após orações com jejuns, encomendaram-nos ao Senhor em quem tinha confiado. Atravessaram a Psídia e chegaram a Panfilha. Depois de ter anunciado a palavra do Senhor em Perge, desceram a Tália. Dali navegaram para Antioquia da Síria, de onde tinham partido encomendados à graça de Deus para a obra que estava a completar. Ali chegados, reuniram a igreja e contaram quão grandes coisas Deus fizera com eles e como abrir a porta da fé aos gentios,
Demoraram-se com os discípulos longo tempo. E aqui termina a leitura de hoje.